Olá, eu sou a doutora Maria Paula, do Dicas para Dentistas, e eu estou aqui hoje para a gente bater um papo sobre um assunto que eu considero bem interessante. É um assunto que eu recebo muitas dúvidas a respeito disso, que é quando a gente tem casos no nosso consultório de dor pós-operatória, sensibilidade pós-operatória, quando a gente realiza restaurações com resina composta. Então, quando a gente está pensando em todo o protocolo de restaurações, a gente também pensa em como evitar problemas com sensibilidade. Então, eu sempre começo pensando em todos os aspectos, em todo esse protocolo. A primeira pergunta que eu sempre faço para quem me questiona, o que eu fiz, o que eu posso fazer de diferente, porque eu estou tendo muitos casos de dor pós-operatória. A gente vai desde o início do procedimento, que é pensar se a sua alta rotação está com a irrigação adequada, se as suas brocas estão novas ou se elas estão muito velhas, com um corte ruim, e aí isso pode gerar um aquecimento já logo no início do procedimento. Então isso já é uma primeira dica. Uma segunda dica está muito relacionada à adesão. Então, nós aprendemos a realizar a adesão aos tecidos dentários de uma forma convencional e ainda se utiliza muito, onde a gente realiza o condicionamento ácido do esmalte e da dentina. O problema consiste no condicionamento da dentina, que é crítico. A gente sabe que é muito complicado ter um controle adequado de toda essa etapa de adesão quando a gente coloca ácido na dentina. Então, inicia com um tempo que é menor, no máximo 15 segundos. Depois, a gente vai ter que fazer a lavagem desse ácido em toda essa estrutura. E a parte crítica, eu como clínica, para mim, é uma das partes mais críticas, é quando a gente precisa fazer a remoção da umidade, secar o esmalte, porém a gente não pode ressecar a dentina, nós temos que deixá-la úmida. Isso é bem complicado em algumas situações clínicas, cavidades posteriores, cavidades muito profundas. Então, como o protocolo de uso de condicionamento ácido em esmalte e dentina para uso de adesivos convencionais é crítico, nós clínicos erramos nessa etapa, erramos bastante. De acordo com os artigos científicos, aproximadamente 50% das nossas falhas estão ligadas a alguma falha nessas etapas de adesão. Então eu, já desde 2010, utilizo no meu consultório o protocolo de condicionamento apenas do esmalte, pois eu utilizo adesivos autocondicionantes. Então, o que acontece com esse protocolo? Ele fica mais simples, ele fica menos passível de erros. Então, com um protocolo mais enxuto, mais simples, a gente consegue melhores resultados e uma diminuição absurda dos casos de sensibilidade pós-operatória. Então, o meu protocolo, e que eu sempre comento com os meus colegas e falo durante os cursos, é o uso do adesivo autocondicionante. Eu gosto muito do All-in-On, que é o adesivo autocondicionante da Care, onde a gente vai utilizá-lo da seguinte forma: a gente vai realizar toda a primeira etapa de remoção, de restauração insatisfatória e tecido cariado, tomando cuidado com o aquecimento, com a irrigação e tudo mais. Depois a gente vai condicionar apenas o esmalte por 30 segundos, lavar abundantemente. A gente pode secar sem se preocupar com a dentina, porque a gente vai trabalhar a adesão na dentina com um adesivo autocondicionante. Aí a gente vai dispensar uma gota no microbrush, começar pela dentina friccionando por 20 segundos, tá? É necessário esse tempo. Lembra que você não colocou ácido na dentina, então você precisa aplicar o adesivo por 20 segundos. Você dá um jato de ar, pega mais uma gota, leva por todo o esmalte, toda a cavidade e volatiza muito bem esse sistema adesivo. A gente sabe que é interessante volatizar por pelo menos 10 segundos, com um jato moderado, não deixar nenhum adesivo empoçado, principalmente em cavidades posteriores, que temos ângulos, tomar cuidado com isso.
e realizar uma excelente fotoativação. Então, vejam que é um protocolo mais simples, a gente consegue dessa forma diminuir muito os riscos, né, as possibilidades de ter dor pós-operatória, pelo simples fato de que você não colocou ácido na dentina, e sim usamos um adesivo autocondicionante que vai fazer todo o selamento dos túbulos recém-cortados durante o processo de remoção de cárie e remoção da restauração antiga. Então, essa é uma dica de ouro. Eu tenho trabalhado assim desde então e colhido excelentes resultados no meu consultório. Eu agradeço a oportunidade de dividir essas dicas com vocês e fico à disposição para qualquer dúvida.